Agora sobre fruto do Espírito. Né? Aqui tem algumas marcas do fruto do Espírito que a gente gostaria de chamar a atenção nessa oportunidade. Lembrando isso, fruto do Espírito não é nada sobrenatural, não. Quer dizer o seguinte, resultado da presença e direção do Espírito na vida da gente. Só isso. É o resultado. Só o fato dele estar em nós já produz esse fruto, ou seja, esse resultado. Então, eu já fui criado por Deus à imagem e semelhança dele. Eu tenho todas as marcas, tudo aquilo que Deus gostaria. Eu, mesmo não sendo salvo, né, eu tenho todas as marcas que interessam a Deus, porque eu fui criado à imagem e semelhança dele. Essas coisas desceram a um nível muito pequeno em relação, por causa do pecado, o pecado de Adão. Mas quando o Espírito passa a viver na minha vida, então esses níveis baixos começam a se desenvolver, começam a crescer. Então, cada uma dessas marcas importantes no meu imagem e semelhança passam a voltar a ser trabalhado pelo só com a presença do Espírito, passa agora a melhorar aos níveis antes do pecado. Entendeu? Então, isso é o resultado da presença do Espírito, quer dizer, é o fruto do Espírito. Então, nós vamos chamar a atenção aqui para, olha aqui, são esses três frutos, esses três resultados da presença do Espírito na vida da gente. É a benignidade, fidelidade e mansidão. Na benignidade, a gente pode lembrar que tem a ver com bondade, atitude e atuação bondosa com os outros. Entendeu? Há uma diferençazinha marcante que é benignidade, é quando é a atitude que você tem de ser bom. É uma atitude. Às vezes você tem essa atitude, mas você não tem oportunidade de ser bondoso. Mas você tem a atitude. Se você tivesse as condições favoráveis, você seria bondoso. Mas você não é bondoso, mas é benigno. Você tem uma atitude benigna com as pessoas. O bondoso é quando você você se preocupa em ajudar, se preocupa em doar, se preocupa em criar situações para facilitar a vida da outra pessoa. Entende? Então, o primeiro é a atitude e o segundo é a ação. A ação, você tem condição. Tem gente que tem a ação, mas não é benigno. Ele doa, ele ajuda, mas ele não tem um espírito benigno. Entende? Então, essa é uma diferença. Outra coisa interessante é você tem vontade e o outro você age. Entendeu? Então, essa é uma diferença interessante para se observar. Né? Por que Paulo colocou duas coisas tão parecidas, benignidade e bondade? É porque, no fundo, né, é a mesma coisa e, ao mesmo tempo, são coisas diferentes. Um complementa o outro. A outra é a questão da fidelidade, outro fruto do Espírito, é outro resultado da presença do Espírito na vida de uma pessoa. É a fidelidade, tem a ver com lealdade. Né? Quanto mais o Espírito está atuando na vida de uma pessoa, mais leal ela é. Então, ela é confiável. Tá bom? Quanto mais o Espírito está nela, mais confiável ela é. Tem a ver com franqueza, a pessoa é franca. Tem a ver com sinceridade, tem a ver com confiabilidade, a pessoa é confiável, a pessoa é amiga. Quanto mais o Espírito atua na vida de alguém, quanto mais ele é presente na vida de alguém, mais amigo, mais confiável, mais franco ele é, não é, com as pessoas. Não com uma, mas ele é naturalmente mais confiável. E o sétimo, que pelo menos na lista, né, é a mansidão. É outra marca, né, do fruto do Espírito, do resultado do Espírito na vida de uma pessoa. Mansidão
tem a ver com domínio próprio. Então, eu tenho iras, né? O ser humano tem iras, e a ira em si não é pecado, né? Usando o que o texto mesmo diz. Então, você tem esse ímpeto de ira, é natural, não é pecado. Agora, a Bíblia diz assim, não se põe ao sol, como é? Não deixe o sol se pôr, né? Não deixe o sol se pôr com a ira, com a sua ira. Aí sim, é o domínio próprio. Vem a ira, né? A raiva por alguma situação, alguma circunstância, mas você tem domínio próprio, então você recolhe aquilo, entendeu? E você não deixa que aquilo tome conta de você. Percebe? Então, a mansidão tem a ver com domínio próprio, tem a ver com reações controladas. Então você não se deixa levar pelas emoções. Ah, não, agora eu estou com vontade de fazer isso, eu vou fazer. Não, você tem domínio próprio. Deus lhe capacitou e agora com a obra do Espírito, com a presença do Espírito, mais ainda você tem controle sobre isto. Tá bom? E aqui tem reações controladas e sábias. Ou seja, você usa suas emoções no momento certo, na situação certa, para que aquilo seja benéfico para você e para as pessoas ao seu redor. Todos ganham quando você usa suas reações de maneira controlada e de maneira sábia. Tá bom? Então, tudo isso é resultado da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É obra do Espírito, tá? E aí, isto tudo tem acontecido em umas pessoas mais do que em outras, por vários fatores, inclusive porque tem gente que já está sendo trabalhada pelo Espírito há mais tempo. E outro aspecto é a questão também de que tem pessoas que são mais maleáveis. O Espírito consegue fazer uma obra mais rápida em uns do que em outros, mas todos, para Deus, estão sendo trabalhados, né, devidamente pelo seu Espírito. Tá bom?